Boa noite, igreja. Vocês levaram um susto? Não sei se você que tem na internet viu, mas assim, o som veio bem forte aqui na nave da igreja, então o pessoal até deu um sustinho aqui na hora que eu falei, mas tá bom, não tem problema. O fato é que hoje tá frio, né, Ramon? Tá frio, mas o calor do Espírito Santo trouxe você aqui, vai aquecer você e você vai sair desta igreja mais próximo de Jesus do que quando você entrou. E por falar em igreja, você é Maria, você é Tiago, você é João, você é Ana, você é Lisa. Todos nós somos pedras que fazem parte da argamassa que vai construir o reino de Deus. Mas a rocha é quem? A rocha é quem? É Jesus. E é sobre esta rocha que Ele vai construir, que Ele está construindo, que Ele está fazendo essa igreja crescer cada vez mais. E hoje o Ramon vai falar sobre a igreja de Deus, sobre esse povo, essa comunidade de fé que foi chamada para cumprir a missão, para levar o amor e a salvação de Deus a todo mundo. E você faz parte dessa igreja. E você que não faz parte é convidado a participar, porque afinal, aqui a gente partilha salvação, partilha alegria, partilha amor, e a gente cresce junto. Ramon, que Deus te abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração? Vamos nos ajoelhar aqui. Você pode ficar do jeito que você está mesmo. E eu vou interceder aqui para que o Ramon fale, levado pelo Espírito Santo. Pai do céu, muito obrigado pelo privilégio de podermos ser chamados teus filhos. Obrigado por podermos fazer parte desta comunidade de fé que o Senhor idealizou, que o Senhor planejou. A tua igreja, o Israel espiritual, filhos espirituais de Abraão, que tem a missão de levar a salvação em Cristo Jesus para uma geração que está se perdendo. Somos luzes nesse mundo em trevas. E Pai, nesse momento, eu te peço que o Senhor unja com o teu Santo Espírito o Ramon, para que ele fale com poder, não seu próprio poder, o poder falho do ser humano, mas o poder perfeito de Jesus Cristo, o poder perfeito do Pai, o poder perfeito do Espírito Santo, e que as palavras que saírem da boca dele possam vir repletas desse poder, como brasas vivas, para iluminar o nosso caminho, mudar o nosso coração e reforçar a fé da tua igreja. Colocamos o Ramon nas tuas mãos, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, ao vivo é assim mesmo, né? Eu preferi usar esse aqui, gente. Mas vamos lá. Queria primeiramente dar as boas-vindas a você que veio aqui presencialmente. Queria falar também com quem está na internet nos assistindo hoje, principalmente, com certeza, meus pais, que estão longe, mas que estão a semana inteira me ligando, falando quando que é, que horas que vai ser. Obrigado, pais, por estarem dando apoio, e espero que hoje que eu vou falar aqui possa abençoar todo mundo que veio aqui. Bom, o que a gente tem para falar hoje é sobre a igreja. E para iniciar, eu gostaria de falar algumas características do que seria a igreja, porém não diretamente o que a Bíblia diz, mas trazer um pouco do contexto do que a gente pode encontrar ali no dicionário. E eu encontrei 5 características ou 5 definições do que seria a igreja. A primeira delas fala que a igreja é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado e instituído por Jesus. Bom, acredito que não está errado, né? A gente consegue entender que a igreja pode ser isso. Segundo, fala também que a igreja é um conjunto de cristãos, também trazendo a ideia de comunidade ali, né? Temos também uma definição que diz que
que é um grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações, as mesmas ideias e a mesma doutrina. Ou a igreja pode ser também uma autoridade eclesiástica. E, por último, um edifício, onde se reúnem os fiéis para exercer o seu culto. Então, a gente pode ver aqui que, por mais que a gente tente definir a igreja, há muitos tipos de definições, e somente, em último lugar ali, diz que a igreja é um edifício. Então, acho que a gente já pode entender que a igreja não está tendo como o edifício sendo a sua característica mais importante. É claro, a gente precisa de um edifício para ter um lugar confortável aqui para vir prestar culto, mas não é a característica mais importante. Mas unindo todas essas características aqui que eu li, eu acabei juntando e fazendo uma pequena definição que acredito que, se for resumir, daria certo, onde diz assim: um corpo organizado que tem as mesmas aspirações, ideias e doutrina, sendo autoridade na verdade que ensina. E quando a gente fala aqui, de doutrina, a gente está no 12º culto jovem que fala das nossas doutrinas. Então, a gente precisa ser autoridade nisso. Por que a gente precisa ser autoridade? A gente tem que saber do que a gente está falando, a gente tem que saber por que a gente está aqui. Mas, quando a gente considera essas definições, é fácil perceber que está faltando alguma coisa. Ela não fica completa. E, para conseguir completar essas definições aqui, eu vou convidar você a recorrer à Bíblia, onde deve ser o nosso guia. Então, vamos juntos abrir ali a palavra de Deus em 1 Timóteo. Convido você também que está em casa, pode abrir o celular, o seu computador. E vamos ler então 1 Timóteo, no capítulo 3. Mas antes disso, eu queria fazer mais uma oração. Fica assim mesmo, conforme você está, e vamos orar. Pai querido que está no céu, Senhor, estamos nesse momento com a sua palavra aberta. Senhor, por favor, venha nos abençoar para que possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer e que a gente entenda, Senhor, qual o real propósito da igreja. Por favor, esteja conosco aqui, nos guie, nos abençoe, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, ali em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 14, podemos ler assim: escrevo essas coisas, esperando e vir-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Bom, quando a gente lê aqui o que a palavra de Deus nos diz, a gente percebe que a palavra de Deus também fala que a igreja é o baluarte da verdade. E se a gente comparar com as definições que a gente leu anteriormente, a gente vê que foi dito também que a igreja deve ser uma autoridade, um baluarte. Então, até esse momento a gente tem uma junção do que a Bíblia fala e do que a gente tem de definição por aí do que seria a igreja. Mas a gente ainda fica com aquela sensação de que falta alguma coisa. Não está completa essa definição. O que está faltando? E vamos continuar em frente. Eu queria pedir que você voltasse um pouquinho aí nas páginas da sua Bíblia. E a gente vai agora ler ali em Efésios. Efésios 5, a partir do verso 29. E diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E temos aqui mais uma vez uma junção do que o dicionário diz e o que a Bíblia está dizendo, que prova que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia ela é sempre correta, ela sempre vai dizer o que é melhor para a gente. E nessa característica aqui ela está dizendo que a igreja é um corpo.
e o corpo tem diversas funções. Só que, eu não sei vocês, mas eu ainda fico tendo o sentimento que falta alguma coisinha. Ainda falta alguma coisa. O que seria esse corpo? O que seria essa comunidade? O que falta para eles? E mais uma vez, vamos voltar mais algumas páginas, agora em Efésios 1, que acredito que não por coincidência, mas por vontade de Deus, é uma passagem da Bíblia que a gente tem estudado na lição. É o tema da lição do nosso trimestre, né? Fala ali de Efésios. Então, o Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Bom, agora para mim parece que ficou completo, né? Porque a gente veio falando de corpo e agora a gente conseguiu ver a parte mais importante do corpo, que é a cabeça. E quem que é a cabeça desse corpo, que seria a igreja? Está falando aqui, né? Cristo. Cristo é a cabeça do corpo e é o mais importante de tudo, porque fala acima de todo principado, acima de toda potestade, Deus é o nosso cabeça. E um corpo ele não sobrevive sem a cabeça. A gente pode até ter uma cabeça onde os seus membros não estão funcionando muito bem, mas está sobrevivendo. Agora, um corpo não sobrevive sem a cabeça. Bom, se Cristo ele é o cabeça, ele está acima de todas as coisas, eu acho que agora a nossa definição está completa. E juntando o que a Bíblia diz com o que o dicionário diz, eu quero resumir mais uma vez aqui o que seria a igreja. A igreja seria um corpo organizado, no qual a cabeça é Jesus, e que tem as mesmas aspirações, ideias e doutrina, sendo autoridade na verdade que ensina. Bom, não sei se vocês repararam, mas eu deixei aqui que a gente precisa ter as mesmas ideias e doutrinas. E mais uma vez, gostaria de relembrar que estamos aqui como jovens nessa série de 28 doutrinas, justamente para relembrar a cada um de nós o porquê estamos aqui, em que a gente crê. E também a gente deve ser autoridade nisso, porque não adianta a gente só lembrar que existem as doutrinas e não saber explicar, ou não entender corretamente o que está querendo dizer. Bom, mas agora que sabemos que a igreja é corpo e que Cristo é a cabeça, o que seria, então, por que Jesus é a cabeça do corpo e por que a gente é comparado com os membros? E para isso eu quero contar uma história. Bom, aproximadamente um mês atrás, na verdade, desde o final do ano, eu venho tendo problemas com o meu carro, né? A gente que gosta um pouquinho de uns carros mais velhos, a gente tem uns probleminhas aí. E acontece que, mais ou menos um mês atrás, ele deu um problema que eu falei, não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu vou consertar, se eu vou me livrar dele do jeito que está. O que eu vou fazer? E, para eu ter um tempo para pensar, a minha irmã, de muito boa vontade, falou, vem aqui em casa, pega a minha moto emprestada, para você conseguir manter a sua rotina, indo para o trabalho. Eu falei, tá bom, vou agradecer, vou lá, pego o emprestado. Acontece que numa segunda-feira à noite, eu busquei a moto dela, na casa dela, fui para casa feliz, pensando, nossa, amanhã eu não vou precisar acordar tanto na correria para pegar carona e trabalhar. E
Na terça-feira de manhã, acordei com aquele clima delicioso de Curitiba, tipo hoje assim, bem geladinho. Coloquei bastante roupa, peguei aquela moto e fui para o trabalho. Para resumir, eu não consegui ficar 10 minutos em cima da moto. A gente sabe como que é o trânsito, né? Eu estava indo para o trabalho, ocorreu que um rapaz trocou de faixa, não me viu e eu caí. Bom, onde que eu quero chegar com isso? Eu acho que Deus não permite que as coisas aconteçam de qualquer jeito assim. Eu acho que Deus quis me ensinar realmente o que era o corpo. Porque eu tenho até umas marcas nas mãos ainda, aqui, um joelho meio machucado. E não sei se vocês já tiveram, né? Eu acho que quando vocês eram pequenos, vocês lembram do metiolate, sabe? Que arde um pouquinho ali. Então, pense um permanente na mão, assim, na hora de tomar banho. E eu acho que foi isso que Deus quis me ensinar. Porque desde janeiro, eu acho que eu fui convidado para trazer essa mensagem. Mas a gente acaba não parando para pensar o que é o corpo. E só quando a gente está privado de alguma parte que a gente vai se lembrar dela. E no fim dessa história, né, eu tive as minhas mãos bem machucadas e eu fiquei privado de utilizá-las. No momento ali eu pensei, não, meus dedos funcionam. A médica no hospital pediu para eu mexer, está funcionando, não quebrei. Porém, quando você coloca esparadrapo, coloca o curativo, você não fica com os movimentos tão bons assim. E nesse momento você começa a perceber como é importante cada pedacinho do seu corpo. Se você ainda não conseguiu entender, eu queria propor que alguém que tiver de cadarço aí, sapato, tente amarrar um cadarço sem utilizar o polegar. Amarrar só utilizando assim. Eu acho que vai ser bem difícil. E se você tentar, você vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. E não sou só eu que estou querendo dizer isso, que cada membro do corpo é importante. E mais uma vez, vamos abrir a palavra de Deus. Só que dessa vez, voltando mais um pouquinho, lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Vocês podem acompanhar comigo. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. E lá diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Já imaginaram, gente? Se todo mundo fosse olho, quem que iria ouvir as palavras de Deus? Se todo mundo fosse olho, quem que iria levar a palavra de Deus? Quem queria sair, quem queria pregar? Continuando no verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, Deus distribuiu os dons para cada um. Deus colocou eles no corpo da igreja da forma como Ele acha melhor, da forma como Ele sabe como devemos ser usados. No verso 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? A Bíblia não falha, Deus não falha, porque não há como existir um corpo se fosse tudo a mesma coisa. No corpo é necessário que haja diferenças. Não podemos ser todos iguais.
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Quando Deus ele coloca diferenças entre nós, em nenhum momento Ele quer que a gente se separe. Não é porque eu não sei cantar que eu vou me separar das pessoas que cantam. Não é porque eu não sei tocar um instrumento que eu vou me separar das pessoas que tocam um instrumento. Não é porque eu não sei ficar na câmera que eu vou me separar. Pelo contrário, é necessário que hajam essas diferenças para que tudo corra da melhor maneira. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos eles se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vocês já pensaram se todos nós fôssemos iguais aqui na igreja? O que aconteceria? Bom, não é porque eu estou aqui falando que eu sou mais importante que qualquer um. Não é porque eu aceitei a oportunidade de estar aqui que eu vou ser mais importante. Mas imagina se a igreja fosse 100% feita de pessoas iguais a mim. Ou melhor, imagine se a igreja fosse feita de pessoas 100% iguais a você, a cada um de vocês. Reflitam um pouco. Vocês acham que a igreja seria melhor? Que a igreja seria pior? Que a igreja estaria no caminho certo se fosse todo mundo igual a mim? Se fosse todo mundo igual a você? Bom, se a igreja fosse feita de pessoas 100% iguais a mim, eu acho que a gente não teria louvor. Eu posso até tentar tocar um violão, mas eu não consigo cantar ao mesmo tempo. É difícil. Se fosse feita de pessoas somente iguais a mim, eu não teria ninguém para decorar aqui, eu não teria ninguém para cuidar das plantas, eu não teria ninguém para batizar, eu não conseguiria fazer um sermão por semana, ou na verdade 3 sermões. Bom, a igreja não pode ser feita 100% de pessoas iguais. Cristo deixa muito claro que todos são importantes e precisamos de todos aqui. E para ressaltar um pouco mais a importância de cada um, quem me conhece um pouco sabe que um assunto que eu tenho facilidade de falar, ou que se você conversar um pouco comigo, vai ser sobre carros, veículos, máquinas. Afinal, desde pequeno eu sempre gostei de mexer, desmontar. E eu queria perguntar para vocês se vocês teriam coragem de entrar em um carro e viajar sabendo que os parafusos das suas rodas estão todos frouxos. Eu acredito que não. Mas, então por que é que quando a gente vê um irmão ou um amigo que esteja frouxo, ou seja, se afastando do objetivo que ele foi feito para cumprir, por que é que a gente não vai lá, abraça ele e tenta dar uma apertada? E quando eu digo apertada, não é julgar, eu não digo uma apertada no sentido de condenar, eu digo uma apertada no sentido de trazer para perto. Se você está vendo um irmão se afastando do plano de Deus para ele, por que é que a gente não
se levanta e não vai lá e fala: o que você está precisando? Como que a gente pode se aproximar de Deus? Por que a gente não pega o nosso irmão, ajoelha e vamos orar juntos? Afinal, somos corpo. E quando a gente está com um machucado em algum lugar, a gente usa os demais membros para ir cuidar daquele lugar que está machucado. E como corpo, devemos lembrar também que a gente tem a função. Cada membro do nosso corpo tem uma função. E se alguém aqui já foi para a academia, sabe que quando você começa a exercitar, muitas vezes pode doer. No outro dia você fica com dor ali, mas faz parte do processo da dor o crescimento. Então, muitas das vezes a gente acha que é doloroso trabalhar para Deus. A gente acha que vir aqui e servir aos outros vai doer em nós. Mas a gente tem que lembrar que isso faz parte do nosso crescimento. Deus quer que a gente trabalhe para que a gente não fique atrofiado. Aquele membro que não trabalha, aquele membro que fica só em repouso, ele vai atrofiar. E quando eu digo que ele vai atrofiar, é que ele vai perdendo a conexão com os outros membros e vai perdendo a conexão com a cabeça. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar mais para Deus. A gente precisa se doar um pouco mais. Sair um pouco da zona de conforto e trabalhar para que a gente tenha um crescimento. Vocês acham que nessa mensagem aqui, quem aprendeu mais? Vocês que estão ouvindo ou eu que tive que preparar o sermão, que tive que ficar semanas em oração? Bom, se eu preparei aqui, eu tive que estudar muito mais do que vocês que vão me ouvir. E o que eu quero dizer com isso é que faz bem trabalhar para Deus. E o benefício maior é sempre de quem está trabalhando. Não é porque eu estou abençoando a vida de alguém através do que eu estou fazendo, que aquela pessoa vai estar melhor que eu. Se eu estou trabalhando para Deus, o maior abençoado sou eu. Mas eu sei que muitas das vezes a gente fica com um pensamento de que, mas eu não sei o que fazer na igreja, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho dons com pessoas. Bom, se você acha isso, eu quero dar um exemplo aqui. Alguém tem ideia de quantas pessoas são necessárias para que um culto desse de domingo aconteça? Bom, vou ler aqui para vocês terem uma pequena ideia. Mais ou menos assim que acontece. A gente precisa de uma pessoa no som, a gente precisa de uma pessoa no multimídia, a gente precisa de pessoas cuidando da nossa transmissão no YouTube, cuidando dos comentários. A gente precisa do staff. Ou vocês acham que é simples pegar no meio de um monte de microfone que fica ali atrás e acertar com o microfone? Parece um serviço tranquilo. Mas vocês perceberam que enquanto eu estava aqui, o meu microfone falhou e foi resolvido. Se eu estivesse sozinho, como que eu resolveria isso? A gente precisa também das câmeras para quem está em casa consiga assistir aqui junto conosco. Para que a pessoa que está impossibilitada de vir aqui, eu recebi mensagens falando de pessoas que queriam vir hoje, mas por motivos de saúde não puderam vir. Para que meus pais que estão longe pudessem partilhar desse momento também e assistir. Bom, a gente também precisa dos fotógrafos para registrar esses momentos. A gente precisa da equipe de corte, a gente precisa dos supervisores. A gente precisa de seguranças, porque
o mundo não está mais seguro. Jesus precisa voltar. Então, por mais que a gente esteja na casa de Deus, a gente também precisa de segurança. A gente precisa de um médico de plantão. A gente precisa de anciãos. A gente precisa dos diáconos. Ou vocês acham que o copo d'água veio parar aqui sozinho? A gente precisa da banda, os instrumentistas. A gente precisa do piano aqui fazendo o nosso fundo musical. Precisamos das vozes para o louvor. A recepção, para que no momento que a gente chega, a gente saiba o que está acontecendo, que a gente seja bem recebido na casa de Deus. A gente precisa de quem vem aqui fazer a abertura. A gente precisa do testemunho, para a gente entender o que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente até tem um sorteio para nos incentivar um pouquinho mais, por mais que a gente não deva vir na casa de Deus por esse motivo. A gente deve vir na casa de Deus para falar com Ele. A gente precisa da mensagem musical. A gente tem o pregador, que por incrível que pareça, nesse momento sou eu. E se me perguntassem 1 ano atrás, eu falaria que não seria eu. Mas quando eu fui convidado, eu lembrei que se Deus convidou, pode doer no começo, mas se a gente aceitar, Ele vai capacitar. Se a gente aceitar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos inspirar, Ele vai nos dar a capacidade de entregar o nosso melhor. Bom, eu li essa lista aqui para um culto de domingo. Já pensaram num culto de sábado, onde o público é muito maior? Já pensaram quando tem orquestra ou quando tem um coral? Então, se você acha que vir aqui para a igreja, ficar sentado no banco, esperando a bênção cair, sinto dizer. Mas o maior abençoado é quem está aqui, trabalhando. O maior abençoado é o músculo que está trabalhando e que está ficando mais ligado a Deus. O maior abençoado é o que está se entregando para Ele, se colocando à disposição de fazer a vontade de Deus. Nesse momento, já que eu citei uma lista aqui de pessoas que nos ajudam, eu queria aproveitar e chamar aqui na frente todo mundo que trabalha na igreja. Pode ser pastor, pode ser os líderes de escola sabatina, pode ser o pessoal do staff. Eu queria que vocês viessem aqui na frente comigo, porque se eu tivesse aqui sozinho, isso não ia acontecer. Não fique com vergonha, gente. Podem ver. Temos diáconos vindo, temos staff vindo, temos quem fez o testemunho, quem fez o louvor. Até câmeras, se quiserem, subam com as câmeras, venham. Quero que vocês entendam que todos são importantes. E sozinho, se a igreja fosse 100% eu, não ia acontecer nada disso. Nossos professores de escola sabatina também podem vir. Estou vendo vocês. Estou vendo. É bom, né? A gente vê que a nossa igreja não é composta só de bancos. Nossa igreja é o corpo. Estamos todos aqui com o único objetivo de ser o corpo de Cristo. Como é bom ver que a gente tem tanta gente trabalhando para Deus. Bom, mas se ainda assim, mesmo vendo todas essas pessoas aqui na frente, você acha que não tem espaço ou que você não precisa trabalhar? Bom, gostaria que você pensasse um pouquinho melhor. Se você ainda quer trabalhar, vem aqui na frente. Pode vir. A gente vai escutar um louvor que fala muito bem do que é a igreja, o que Deus espera da igreja. E se você se sentir tocado enquanto
o louvor está sendo cantado, você pode vir aqui que no final a gente vai orar, todo mundo junto, para que Deus nos use cada vez mais para fazer a vontade dEle. Porque sozinho, isso aqui não estaria acontecendo. Se eu estivesse sozinho aqui, sem cada um de vocês, não estaria nada disso acontecendo. Eu sei que tem gente que até não consegue vir aqui na frente, tem gente que precisa estar lá no som, né? Porque o som está acontecendo ainda. Bom, pastor. Mas estamos todos aqui, e se você ainda se sente tocado, quiser vir aqui, durante o louvor, sinta-se à vontade. Agora a gente vai ouvir o louvor. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se inclina ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinto como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com o seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja que desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada.
Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Como diz a música, né? Deus quer uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Você está disposto a vir aqui, ser parte do corpo que vai sarar a ferida da humanidade? Bom, se você sentir a vontade de participar, se você sentir a vontade, mas está sem coragem de vir aqui nesse momento, grave o rosto de cada um que está aqui. Tenho certeza que com qualquer um que você falar, vai saber te indicar para onde você deve ir, vai saber te acolher, vai saber que a gente tem sim trabalho a fazer. E então quero orar junto com todos vocês agora. Se possível, acho que de joelhos, né? Vamos ficar de joelhos para orar. Pai querido que estás no céu, Senhor, quero te agradecer porque temos uma igreja com tantas pessoas dispostas a fazer parte desse corpo. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui e pela capacitação também, Senhor. Quero agradecer porque a nossa semana vai se iniciar e que a gente vai iniciar essa semana sabendo que somos parte do seu corpo e que Cristo é a cabeça e que quando estamos ligados a Ele, nós somos mais fortes. Senhor, por favor, nos abençoe e faça com que sejamos usados por Ti, por mais que no início venha doer, mas que a gente tenha em mente que essa dor vai nos fazer crescer e que a gente vai ser capaz de abençoar a outros. Esteja conosco agora, nesse início de semana. Esteja conosco, Senhor, para que cada vez mais a gente trabalhe para Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Olá, amigo, amiga, que bom que você ficou um momentinho após esse culto abençoado. Estou aqui para te falar de um livro muito especial, o livro Grande Conflito. Não sei se você já ouviu falar dele, sabe dele ou tem ele. Caso você não tenha, te convido a entrar no link que está aí na descrição, Encontre uma Igreja, para você ir até algumas igrejas adventistas mais próximas da sua casa e adquirir o seu. É totalmente grátis. É muito importante a mensagem que esse livro traz. Que Deus tenha abençoado muitas pessoas através dele e que Ele também possa abençoar você. Então que Deus continue abençoando sua vida. Corre lá, vai no link e adquire o seu, totalmente grátis. Um abraço.